não damos tanta importância ou ênfase nessas coisas. Amém? Mas é muito importante aqui nós falarmos sobre isso. Todo mundo aqui que nasceu dependeu de um pai e de uma mãe, não foi? Isso é sinal que se não tiver um homem e uma mulher, não tem jeito de nascer uma criança, né? É verdade? E nós nascemos justamente por causa de um homem e de uma mulher. E a bênção que é uma coisa muito importante, os mais antigos aí, né? Vão lembrar que há tempos antigos aí, não tão antigo assim, talvez hoje ainda tem alguns lugares que são assim. A pessoa quando ia sair de casa, falava para o pai, a benção pai, a benção mãe, não era? Lá no Nordeste como é que era, Sandra? A benção maninha, a benção painho, né? Era. E eles nos abençoavam, que o Senhor te abençoe, na ida, te guarde e te traga bem, com saúde, de volta. Não era assim? Quem lembra desse período aí? Tem alguém que viveu esse período? Viveu esse período? Viu? É bênção de Deus, né? Aí eu venho até aquela pergunta assim, e por que a gente parou com isso? Quem disse para nós que a bênção dos nossos pais não era tão importante para nós darmos valor a ela? Aí eu pergunto para o papai e para a mamãe, por que vocês pararam de falar isso para os filhos? Quem disse para vocês que não poderia falar mais? Que não poderia dizer para o filho, filho, eu te abençoo, vai na bênção e volta na bênção. Né? Quem disse para você que você não poderia falar mais isso? Para você que é pai, para você que é mãe. Onde foi que nós paramos de dar valor em abençoar os nossos filhos? Ou onde é que nós paramos de olhar para os nossos pais e dizer quão é importante o Senhor me abençoar, a senhora me abençoar? Figuras importantíssimas na família, papai e mamãe, né? Papai tem uma função muito especial, que é o provedor, né? Quem conhece aí? Por exemplo, o seu pai é o quê? Ele é pintor? Tem pais que são pintores, né? Eletricista, encanador, garçom, né? Azulejista, pedreiros. Quantos tem, né? Aquele que trabalha com empilhadeira, como o meu irmão falou. Engenheiros, mecânicos, pintores, ajudantes. Homens que levantam cedo para buscar o sustento da sua família. Homens que às vezes têm 2, 3, 4, 5, 6 filhos, 10 filhos às vezes. E eles saem cedo para trabalhar, de sol a sol, e ficam honrados quando vê um filho estudando, né, fazendo a faculdade. Quantas pessoas que já testemunharam, meu pai era um homem muito simples, ele não tinha quase estudo, não é verdade? Mas ele proporcionou que eu me formasse, que eu me tornasse doutor. Quantos pais hoje lutam para que os seus filhos sejam alguém amanhã? Quantos homens honrados, quantos homens de fé, quantos trabalhadores humildes, mas cheios da presença do amor de Deus sobre a vida deles. E eles querem ver a esposa bem, querem ver a família bem, querem ver os filhos abençoados. Não é verdade? Tentam a todo momento inverter isso, mas é a coisa mais linda que existe. É o amor do pai. Eu estou falando do pai especificamente, porque domingo que vem nós vamos fazer uma bênção especial sobre a vida das pessoas que nós vamos falar hoje aqui. Sobre o assunto, e domingo que vem nós vamos ungir e orar por essas pessoas e abençoá-las em nome do Senhor Jesus. Como é tão importante essa figura cheia de amor, que os meninos chamam de super-herói. Eu ainda acredito que eles ainda chamam de super-herói o seu papai e a sua mamãe. Quão importante é a figura paterna na vida de uma filha e na vida de um filho. Como que tem que ser honrado esta pessoa, por ela ser honesta, por ela ser uma pessoa que se importa, que guarda a sua família, que cuida dos seus filhos.
aquele o qual o Senhor, já no início do mundo, o chamou de varão, não é? Aquele que nasceu para reinar sobre toda a terra. O homem de Deus, o Pai, o abençoador, aquele que projeta o futuro na vida dos filhos, aquele que deseja que o filho cresça, aquele que deseja que o filho seja livre, que seja próspero, que seja um grande homem, não é? Não somente um grande homem de Deus, mas também um grande homem diante da sociedade, um homem honesto, um homem correto, um homem com dentro do coração com amor pela família, pela igreja, pelo país, pelo seu semelhante, aquele que respeita as pessoas, aquele que ama trabalhar, aquele que gosta de levantar cedo e tem desejo e gosta, sabe por quê? Porque Deus colocou no coração do homem o desejo para que ele prospere, para que ele conquiste e para que ele seja abençoado e abençoe todos os dias. Então, o homem que eu estou falando é o homem verdadeiro que existe. Nós poderíamos tratar das exceções, mas escuta isso no seu coração: exceção não é regra. A regra é que os pais são honestos, são trabalhadores, são fiéis, são homens que desejam o crescimento da nação, do país, do estado, que desejam o crescimento da sua família, que querem que a filha case direitinho, que quer ver a filha vestida de noiva, dando a bênção sobre a vida dela, que quer ver o filho se formando como doutor, né? Quer ver o filho alegre também com a sua geração, porque foi isso que o Senhor, o nosso Deus, colocou no coração dos pais, e você e eu, nós cremos dessa única forma. Nós não cremos na exceção, porque se nós formos tomar por exceção, existem pais que mataram seus filhos. Isso quer dizer que todos os pais são assassinos? Existem mães que mataram os seus filhos. Isso quer dizer que todas as mães são assassinas? Existem mães que desprezaram as suas filhas. Isso quer dizer que todas as mães desprezam as suas filhas? Existem pais que desprezaram os seus filhos. Isso quer dizer que todos os pais desprezaram os seus filhos e suas filhas? Existem profissionais bons e profissionais ruins, em todos os setores, em todos os lugares. Então nunca tome a exceção como se fosse a regra. A regra é que Deus criou o homem, imagem e semelhança dele, para dominar sobre todo o mundo, para governar o mundo, para abençoar a vida das pessoas. Essa foi a criação verdadeira de Deus. O resto, então, já tem o nome resto. O resto é resto, e não me importa, e nem te importa. Você está entendendo? E que esses homens sejam homenageados por vocês, porque a Bíblia diz assim, ó: honra o teu pai, honra a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem. E veja que a Bíblia diz honra o teu pai, mas ela não diz assim: honra o teu pai se ele for bonzinho. Ela diz para você honrar, independente de quem ele seja, honre-o. Mandamento de Deus, aliás, é o único mandamento com promessa, é esse mandamento de Deus. Honra o teu papai, honra a tua mamãe, cura o teu coração, porque nós vamos falar de algo muito precioso hoje, que é a bênção do pai para o filho. Amém? Diga glória a Deus. E como nós não podemos ficar nas palavras ou na nossa própria meditação, porque senão as pessoas acham que é um conceito pessoal seu, não é verdade? Aí isso é um seu conceito. Eu não acho que o homem é assim, né? Então nós vamos para a palavra do Senhor, porque aí não entra nem a sua verdade nem a minha. Vamos buscar a verdade de Deus, porque ela é única. A minha verdade é o que eu enxergo, a sua é o que você enxerga, mas a verdade de Deus é única sobre todo o universo e não tem como quebrar essa regra. Amém? Abra a palavra do Senhor, livro de Gênesis, capítulo 27, e vamos no versículo de número 27 também. Vamos ler. E nós vamos meditar sobre isso aqui hoje. Muito. Veja o que diz. Volta um versículo aí, o 26, amém? Gênesis 27, verso 26. Primeiro livro da Bíblia. Diz assim:
E disse-lhe Isaque, seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou e beijou-o. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, que te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te os povos e nações, se encurvam diante de ti. Sê senhor de seus irmãos, de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e bendito sejam os que te abençoarem. Amém? Diga glória a Deus. Fala com o papai do céu e diga: Jesus, fala comigo através dessa palavra gloriosa, poderosa. Deus, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, que veio, Senhor, de encontro ao coração dos seus filhos mais uma vez nessa noite, para quebrar, Senhor, toda palavra contrária, toda destruição, tudo aquilo, ó Pai querido, que está contra a bênção sobre a vida dos seus filhos que aqui estão e daqueles que estão em casa ouvindo esta palavra. Em nome de Jesus, ó Deus, que a sua palavra faça o efeito poderoso, soberano e maravilhoso pelo qual foi enviado aí do céu. Pela tua misericórdia, eu peço, Senhor, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus? Vai dizendo glória a Deus aí. Glória a Deus. Quem era Isaque? Isaque está abençoando a Jacó, mas quem é Isaque? Isaque era filho de Abraão, o filho da promessa. O Senhor falou com Abraão e disse para ele que ele teria que sair da terra onde ele estava, do meio da sua parentela, e que ele fosse para o lugar que o Senhor o mostraria. E assim fez Abraão em obediência. Foi. Recebeu a ordem e foi. E a promessa do Senhor, querido, ele disse, em primeiro lugar: far-te-ei uma grande nação. Olha o que Deus diz para ele: eu vou fazer de você uma grande. Quando você vê essa palavra que está no livro de Gênesis, ele recebe, lá no capítulo 12, o chamado, você imagina que Abraão era um moço jovem, forte, né? E Deus traz uma promessa ao coração dele, né? Muitas vezes nós lemos e entendemos isso, mas não é isso. Ele já era um idoso, tanto ele quanto a sua esposa. E ele teve que enfrentar algo chamado eu. Você já enfrentou você? Porque para você viver algo da parte de Deus, você precisa se enfrentar e confrontar você mesmo. Por quê? Porque você precisa se vencer, para que a vontade de Deus permaneça sobre a sua vida. Só que, nesse texto de Gênesis, o livro de Gênesis é uma coisa maravilhosa. No livro de Gênesis, ele trata desse assunto, mas ele não mostra em nenhum momento Abraão contestando contra Deus. Então Deus lhe dá essa promessa: eu vou fazer de você uma grande nação. Ele não tinha filhos, a mulher já era idosa, e ele também, mas Deus lhe dá essa promessa, e cumpre essa promessa, e cumpre. Isaque é esse filho, é o filho da promessa, aquele pelo qual o Senhor tinha dito para ele, que dele se faria uma grande nação. Eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar, abençoar-te-ei, eu engrandecerei o teu nome, você será uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, e eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Era a promessa de Deus sobre a vida de Abraão. Abraão teve uma caminhada difícil, né? Foi provado na sua fé. Após o nascimento de Isaque, Deus fala para ele: me oferece o seu filho em holocausto para mim.
lá no monte que eu vou te mostrar. E Deus mostrou depois o monte para ele, Moriá. E ele, em obediência, foi novamente. Oferecer quer dizer, ele ia matar o filho para Deus. Deus não ia permitir isso, nós sabemos disso. Deus só estava provando o coração dele. Então eu quero que, em primeiro lugar, você entenda quem era Abraão. E quem era Isaac. Isaac, o filho da promessa. O filho amado de Abraão. Isaac também recebe a palavra de Deus. Isaac também recebe a mensagem de Deus ao coração dele. Deus também fala com Isaac. E é uma coisa interessante porque próprio livro de Gênesis, capítulo 26, versículo 2 e versículo 3. Olha o que diz, você está nele aí, nesse livro aí. Olha o que diz aí. E apareceu-lhe o Senhor, ele disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a teu pai Abraão. Mais uma vez, você vê Deus abençoando alguém, abençoando um homem. E agora Isaac, ele gosta muito de Esaú, que é o filho mais velho, ele tem 2 filhos, um chama Jacó, o outro chama Esaú. Esaú, um homem que gostava de caçar, ele era mais forte, né? Mais viçoso, mas ele era o primogênito. E ele gostava mais de Esaú do que Jacó. E é interessante que tem um certo momento na vida desses 2 irmãos, que Esaú sai para a caça, eu não sei o que deu na cabeça dele, ele achou que se ele não comesse, ele iria morrer. E Jacó disse para ele assim, se eu te fizer um guisado, e te der comida e te der água, você me dá a sua primogenitura? E ele disse assim, para que me serve a minha primogenitura? Porque se eu não comer, eu vou morrer aqui. Vai entendendo as coisas como elas são. Existe uma geração Jacó. Existe uma geração Esaú. A geração Esaú podem até ser os primogênitos, mas são os que desprezam aquilo que eles têm. Desprezam a sua primogenitura. Desprezam a bênção da primogenitura sobre a vida deles. E existem outros que são como Jacó. Eles não ocupam os primeiros lugares, eles não são os preferidos, mas eles querem a bênção do Pai sobre a vida deles a qualquer custo. O nascimento dos 2 é uma coisa interessante. A Bíblia relata que quando saiu Esaú, Jacó vem em seguida segurando-lhe o calcanhar. E Deus disse para Isaac, eles serão uma grande nação. Então você veja que existem filhos e filhos. Amém? Existem pais e pais. Mas agora, Jacó se sente no direito da bênção da primogenitura sobre a vida dele. O irmão havia lhe vendido, passa-se o tempo, o pai fica velho, e o texto que nós lemos, que é Gênesis 27, 27, Isaac já não está enxergando direito, Jacó sabia que ele iria abençoar a vida do irmão mais velho, a mãe aproveita esse momento e confabula com ele um plano para que a bênção viesse para ele e não para o irmão. Então o irmão, como era muito cabeludo, colocou pelos no braço, colocou a roupa que cheirava o campo do irmão, né? Para enganar, para conseguir a bênção. Veja tudo que ele fez para que ele conseguisse algo sobre a vida dele.
E o pai, se você ler o texto na totalidade, você vai ver que o pai fala, olha, a sua voz é de Jacó, mas o seu cheiro, os seus braços são de Esaú. E ele abençoa Jacó. O irmão mais velho chega e fala, papai, eu trouxe o guisado. Ele, quem é você? Ele diz, sou eu, sou eu, o primogênito seu, sou Esaú. Ele falou, eu já abençoei Jacó. Aí ele chora. Se você for lendo, vamos ler a partir do versículo 30, olha. Dá uma olhada. 27 e 30, Gênesis, para nós acompanharmos a história. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, sair da presença de Isaque, seu pai. Veio Esaú, seu irmão, da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso, e trouxe ao seu pai, dizendo, levanta-te, meu pai, come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai, quem és tu? E ele disse, sou eu, teu filho, o teu primogênito, Esaú. Então estremeceu Isaque, e tremendo muito, e disse, quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo antes que tu viesse, e já abençoei ele, e ele será abençoado. E veja, Esaú ouvindo essas palavras de seu pai, gritou com grande amargura e disse a seu pai, abençoa-me também, a mim, meu pai. E ele disse, veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então ele disse, não é o seu nome justamente Jacó? Tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse mais, não reservaste para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo, eis que o tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto, e tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai, tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim. E levantou Esaú a sua voz, e chorou. E respondendo Isaque, seu pai, disse-lhe, eis que a tua habitação será nas gorduras da terra, e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e teu irmão servirás. E acontecerá, porém, quando te libertares, então sacudirás o jugo do seu pescoço. Então veja bem, mesmo assim Isaque o abençoou. Mas o que eu quero que vocês comecem a entender, que a gente poderia falar da disputa, da preferência de um pai, da preferência da mãe, da divisão da família, a gente poderia falar de tudo isso, mas não é o caso oportuno agora. O nosso tema hoje para nós analisarmos é, por que tanta briga, por que tanto clamor, por que choro para ter a bênção do Pai? Que valor espiritual que é esse? Que valor que é esse? Que esses 2 homens, já adultos, estão lutando para que o Pai lhes dê. Um toma do outro, o outro fica amargo, com amargura de coração. Que bênção que é essa? Por que houve, essa atenção especial na palavra de Deus para falar justamente sobre a bênção de Isaque sobre os seus filhos? Eu queria que você prestasse muito bem atenção nisso. A Bíblia está nos chamando a atenção, porque existem valores que não podem ser descartados da minha vida e nem da sua. Não podem ser descartados. Existem coisas que não podem ser mudadas no mundo espiritual. E uma delas é a bênção do Pai sobre a sua vida.
É a bênção da mãe sobre a sua vida. Veja, eu quero até falar uma coisa diferente para você entender. Aliás, separar uma coisa aqui. Existe a bênção da mãe, ou do pai, dos pais, quando impõem as mãos sobre os filhos, e ali declaram a vitória, declaram a bênção sobre aquela criança. E existe a bênção sacerdotal, e existe a imposição de mãos sobre a vida de uma pessoa, do sacerdote, para que outras coisas, tipo, expulsar um demônio, receber o Espírito Santo. A Bíblia nos fala que é com imposição de mãos. Portanto, você precisa saber quem é um sacerdote que está colocando as mãos sobre a sua cabeça e orando por você. Amém? Entendeu, querido? É proibido, pastor? Não. Mas não deixe que qualquer pessoa fique enfiando a mão na tua cabeça. Você não sabe, vai visitar uma igreja, vai não sei para onde, e qualquer pessoa vai colocando a mão na tua cabeça e orando por você. Quem é você para colocar a mão sobre mim? Com respeito, quando eu não conheço a pessoa, eu coloco a mão no ombro da pessoa. Se ela fala, não, pastor, bota a mão na minha cabeça, porque eu conheço o Senhor, eu oro por ela, coloco a mão imponho as mãos sobre a cabeça dela e oro por ela. Está entendendo a diferença? Entendeu essa diferença? E agora eu quero que você traga para a realidade de hoje. Eu pergunto para essa geração entende essa lei espiritual? Eu não estou falando com pessoa do mundo, não. Pessoa do mundo pode não conhecer essa lei, pode não conhecer sobre essa bênção. Eu estou falando sobre nós, que somos povo de Deus, que temos o Senhor como referência da glória sobre a nossa vida. Temos Jesus como único Senhor e suficiente Salvador, e não há outro além dele em nosso meio, que mereça honra, louvor, glória e culto. Nós estamos falando é conosco aqui. Será que nós temos dado valor ao pai? Nós temos dado valor às mães de forma verdadeira? Temos visto a luta, temos visto as coisas acontecerem, mas estamos dando valor? Porque essa geração é aquela geração que, se a mãe manda lavar louça, ela se sente uma geração oprimida pela família autoritária. É verdade ou não é? Esqueceram dos valores espirituais. E a igreja de Cristo está perdendo terreno, porque também está deixando de pregar sobre os valores espirituais, sobre a autoridade do pai, sobre a autoridade da mãe, sobre a bênção do pai, sobre a bênção da mãe. Mas pastor, isso influencia na minha vida? É mesmo? Você tem essa pergunta para você fazer? Eu vou responder com uma outra pergunta. Moça, você nunca desejou que seu pai colocasse as mãos sobre a sua cabeça e dissesse para você, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus? Quero ver você feliz, quero que o seu casamento seja abençoado, quero que os seus filhos sejam abençoados. Você nunca desejou que a sua mãe colocasse as mãos sobre a sua cabeça e falasse, filha, vem cá, eu vou profetizar uma bênção sobre a tua vida, eu vou abençoar você? Porque ninguém te amou mais do que o teu pai e do que a tua mãe nesse mundo. Eu estou dizendo sobre a regra. Porque existem pessoas que podem falar, eu nunca fui amado pela minha mãe, você é exceção. Só que por você ser exceção, você não pode achar que todos os pais do planeta são do mesmo jeito. E todas as mães também são do mesmo jeito. Você pode não receber o amor do pai, mas Deus substituiu o seu pai com alguém, com uma pessoa para cuidar de você. Colocou uma tia, colocou uma avó. É ou não é? Colocou alguém sobre a sua vida para dar um rumo para que você se tornasse a pessoa que você se tornou. E se você hoje sabe que os seus pais erraram com você, dê glória a Deus, sabe por quê? Você sabe que aquilo é errado e você não vai fazer igual ao que eles fizeram. Você vai ser um pai e uma mãe melhor. Você não vai desprezar como desprezaram, você não vai abandonar como abandonaram, você não vai desejar a morte como muitas pessoas desejaram. E sabe por que eu estou falando isso? Porque existem mães que desejaram a morte dos seus filhos. Credo, pastor, verdade, mesmo amando. Sabe quando foi? Sabe? Momentos onde aquilo não foi programado. A gravidez não foi programada. Não era o desejo daquele casal de namorado ter um filho.
Mas de repente a moça se vê grávida. E o primeiro pensamento dela é: eu preciso me livrar disso, porque ela vai ter um obstáculo, que é passar para a família aquela informação. Às vezes, querido, as pessoas hoje não têm noção do que eu estou falando. Mas, às vezes hoje, a insegurança que existe na vida de certas pessoas é porque o pai precisa olhar para a criança e dizer: eu desejei o seu nascimento. Se eu não desejei, eu quero pedir perdão para você e quero orar, porque você é bem recebida na minha casa, você é amada minha, eu desejo que você seja feliz, para quebrar esse mal contra a vida dessa pessoa. Vocês estão entendendo a importância da família? Me falaram uma coisa uma vez, vocês me confirmam por mim, por favor, aí da igreja, que a criança, quando ela está no ventre da mãe, ela consegue sentir o que a mãe sente. Às vezes é verdade isso? Sim, vocês que são mãe confirmam isso? Isso quer dizer que aqueles momentos de nervosismo, aquela criança que está sendo gerada, ela também sentiu aquele nervosismo? Aquele desprezo do pai que disse para a mãe assim: olha, é melhor você abortar porque nós não vamos ter como cuidar dessa criança. Será que a criança sentiu também essa mesma informação? E quando ela nasce, ela não nasce já dizendo para ela mesma: ninguém me amou nem no meu nascimento. Ou seja, aquilo está interiorizado nela, porque aquele sentimento está nela, porque ela não recebeu amor na sua gestação. Será que isso tem algum valor? Será que isso causa alguma coisa sobre a vida da pessoa? Os psicólogos aí poderiam explicar N teorias aí a respeito disso. Não é verdade? Então, será que a bênção do pai, ela não tem realmente importância sobre a vida de uma criança? Você precisa ser abençoado pelo seu pai. Você precisa ser abençoado pela sua mãe. Pastor, eu não converso com meu pai. Eu não falo com a minha mãe. Eu briguei, eu sei lá. É tanta coisa que acontece. Você é cristão? Se você for cristão, moço e moça, ainda é tempo de você fazer uma coisa: perdoar. Perdoa ele. Ah, como assim? Não, cristão perdoa. Se você não perdoa, desculpa o que eu vou falar, você ainda precisa de conversão. Você não se converteu ainda. Você só está na igreja, você frequenta a igreja, você não é cristão. E eu sei que é duro ouvir isso aqui que eu estou falando, mas segundo a palavra cristão quer dizer pequenos cristos, iguais a Cristos. Não é isso? Não é a palavra que diz isso? Não é isso? Então, se você é igual a Cristo, se você é pequeno Cristo, você tem o coração de Cristo. Não é? Não vivo eu, fala aí, mas Cristo vive. E a vida que eu tinha antes, ela morreu. Agora eu vivo para Cristo. Então, se você vive para Cristo, é impossível que dentro do teu coração existe ódio sobre a vida de alguém. Que não haja desejo de perdoar uma pessoa. Que haja rancor, amargura, quando você vê uma pessoa prosperar, quando você vê uma pessoa fazer algo: ai, não gostei, aí você fica amarga. É porque você não tem o Espírito Santo em você. Você não recebeu Jesus como Senhor e Salvador de forma verdadeira. Ou seus passos ainda continuam como a velha criatura. Você precisa da bênção do papai, precisa da bênção da mamãe, precisa honrar o seu pai, honrar a sua mãe. Nós estamos vivendo momentos onde a desonra do homem passou a ser uma coisa como se todo homem fosse um doido, um louco, varrido. É ou não é? Vocês que são homens da igreja, não é um negócio assim? Colocar o homem como um símbolo de agressividade, de estupro, para com isso aí. Gente que não presta, a gente sabe que existe, mas são as exceções. Eu não estou defendendo homem, eu estou defendendo pai. Está entendendo, querido? Os safados que fazem esse tipo de coisa, tem que ter com a lei. Tem que ser denunciado e ponto final. Não tem conversa a respeito disso. A moça tem que ter coragem de denunciar, a filha tem que ter coragem de denunciar, a moça abusada tem que denunciar, ponto final. Não tem conversa a respeito, não tem tratamento a respeito disso comigo. Eu estou falando dos honestos, que estão sendo taxados, que estão sendo maltratados, e são pais que estão lutando pela vida das pessoas, pelos filhos, trabalhando dia e noite. E sabe o que o garoto faz? Ele não dá valor na vida do pai, não está nem aí. Não está nem aí, porque ele acha, está impregnado isso hoje, ele acha que a sociedade é obrigada a sustentar ele. Nunca trabalhou na vida, nunca fez nada, mas diz que o governo tem que dar porque ele é pagador de impostos.
Quem paga é o pai e a mãe, o cara não paga nada. Honra o teu pai e a tua mãe com atitudes. Vai se formar, vai estudar, né? Deixa a internet ruim de lado aí, aquelas coisas que não prestam. Começa a honrar a tua família, começa a honrar as pessoas que estão perto de você, começa a dar valor a quem precisa ter valor, começa a honrar quem merece honra. Estão honrando muita gente que não merece honra. É momento de você, cristão, você que é cristão, colocar as coisas em ordem. Chega na sua casa hoje e fala, vem cá, senta aí, ô cara de abóbora. Vou abençoar a sua vida em nome de... Você vai sair dessa pindaíba que você está espiritual aí. Porque jovem só tem fraqueza para as coisas que são da igreja, é verdade ou não é? Ai, não estou afim de ir para a igreja, mãe, estou tão cansado. Você vira as costas, sabe onde que está? Está lá no computador, lá jogando. Como é que é? Free Fire? Amém? Então, nação de Deus, povo eleito, povo escolhido, existem leis espirituais que não podem ser quebradas da tua casa. Você está entendendo? A primeira delas é a tua bênção sobre os seus filhos. A segunda é, filhos, peçam bênção para os seus pais. Papai, eu vou para a Bahia, vou numa missão. Vai em nome de Jesus, prega a palavra e volta em nome de Jesus abençoado. Profetiza o crescimento, libera. Diz que a mulher é mais difícil fazer isso aqui que eu vou falar. Libera a sua filha para casar. Libera o seu filho para casar. Fala que o Senhor conceda um varão de guerra, um homem santo, homem, como ter responsabilidade, pegar uma criança no colo, olhar nos olhos dela e falar, esse é meu filho, eu tenho que cuidar, Deus me deu, eu vou cuidar dessa criança porque eu sou pai dela. E você vê aquela pessoa, aquela criança se transformar numa pessoa, né, uma pessoa abençoadíssima aí. E você vê o crescimento dela. Você vê Deus operando na vida dela. Mas sai debaixo da proteção da saia e da calça do pai, da saia da mãe. É hora de crescer. Essa geração precisa crescer, precisa ter responsabilidades, precisam ter coisas para fazerem, porque mente vazia, escuta papai e mamãe, mente vazia é a oficina do capeta. Não faz nada, não pensa em nada, vai ficar fazendo o quê? Pensando o quê? Besteira. Está entendendo? Jovem, fala isso para os meninos que você conhece aí. Fala, moço, vem cá. Está na hora de você arrumar um problema para a sua vida. Qual é o problema? Vai trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você arruma um problema. Vai estudar. Vai fazer. Porque está parando muito, irmão, as coisas. Sabe? Os pais, às vezes, eu vejo isso, irmão. Os pais estão em pânico, estão desesperados. Porque cara, eu vi um filme lá. Quem viu um filme que passou na Record? Que os dois moços tinham 40 anos. E não dava paz para o pai, não dava paz para o pai, não dava paz para os pais, não deixava eles em paz. Quem assistiu esse filme aí na Record? Irmão, ele é muito engraçado, mas ele fala de algumas realidades ali que são absolutas. Eles se comportavam até como crianças. E às vezes as mães, elas tratam os filhos de muita idade como se fossem bebês. Quer dar até comidinha na boca. Irmã, acorda. Abençoa para crescer. Abençoa para viver. Essa geração precisa entender a bênção de Abraão, a bênção de Isaac, a bênção de Jacó sobre a vida deles. E terem um futuro grandioso sobre a vida deles. Prosperarem, serem grandes homens. Mas profetiza você, olha para o seu filho e diz, você vai ser engenheiro, você vai ser médico, Deus vai usar, você vai ser pastor, Deus vai usar a sua vida, não importa, mas abençoa e profetiza. Você que é mãe, diga a mesma coisa, profetiza, irmão, não é porque é menina, não é porque é menino, tanto faz a menina, mãe, eu quero ser médica, vai ser médica em nome, profetiza, você vai ser uma grande médica em nome de, mãe, eu quero ser lutadora de boxe, vai ser, vai dar porrada em todo mundo, vai ser abençoada. Sabe qual que é o problema? Às vezes o que acontece, os sonhos dessas crianças, eles são frustrados, porque o pai já tesoura de primeiro, Marquinhos, eu quero ser cientista. Vá ser cientista em nome de Jesus, vai criar coisas maravilhosas, deixa Deus usar.
Deixa Deus dar inteligência, sabedoria para esse povo. Papai e mamãe abençoa, libera a bênção que está retida sobre a vida dessa geração. Essa geração precisa crescer. Está entendendo, irmão? Precisa sair da dependência das coisas do mundo, da dependência das bolsas do mundo, e precisa ser uma geração independente, que conquista, que vai em frente, que luta, que alcança. Porque é a geração bendita de Deus. Não há limites, escuta aqui, ó, não há limites para essa geração de alcançar o que eles quiserem. Basta eles quererem, e você como papai, como mamãe, abençoa, instiga, fala, vai, eu te ajudo, eu estou com você, vai em frente. Porque eles precisam crescer, eles precisam viver, eles precisam alcançar objetivos e parar de ser uma geração frustrada, dodói. Qualquer coisa, ai, eu não vou mais para a escola, falaram que eu sou vesgo, falaram que eu sou, irmão. Quem é que sofreu bullying na escola? Levanta a mão. Sabe no meu tempo como é que a gente resolvia isso? Lá fora a gente conversa. Longe da professora, porque a professora, não vai ter conversa, não vai ter briga dentro da escola não. Mas lá fora, irmão, essa geração era terrível do meu tempo, irmão. Os meninos mais velhos botavam a mão assim, quem lembra disso aí, ó? Botava a mão assim, falava, botava uma aqui, outra aqui assim. Falava assim, gospe aí, tirava a mão, pegava na cara do outro, estava feita a briga. Acabava o bullying, irmão, era 2 minutos, acabava ali. Uma geração que aprendeu a lutar. Logicamente que nós sabemos que tinha pessoas que não conseguiam se defender. Essas pessoas tenho certeza que sofreram. E muito. Porque não conseguiam se defender. Mas tinha muitos, irmão, que por causa desse tipo de coisa, acabavam se virando na vida. Se virando. Não aturando aquilo por muito tempo. Porque às vezes o que impede a pessoa de viver realmente as coisas é porque ela aguenta e diz assim, eu vou indo assim mesmo, e vai sempre oprimindo, vai sempre sufocada, eu não vou fazer, eu não vou falar, porque as pessoas vão falar, porque as pessoas vão dizer, se liberta em nome de Jesus, se liberta dessas coisas, e vai em frente. Não há obstáculo para quem conhece a Deus. Sabe para que serve o obstáculo na nossa vida? Para nos tornar mais forte, para nos treinar para coisas, bênçãos maiores de Deus. Irmão, não estou falando para você sair na sua escola dando porrada em todo mundo aí, não é nada disso aí não. Estou falando do tempo da minha geração, que era desse jeito que a gente resolvia. Também, irmão, quem que ia pegar o celular e filmar naquela época, irmão? O que os olhos não vê, o coração não sente. Né? Você brigou na escola? Eu não, mãe. Bem inchado. Foi isso aí, marimbondo me picou. Tinha levado uma porrada no queixo lá. Não falava, irmão. A maioria não falava, a maioria decidia tudo sozinho. Sabe por quê? Porque nós somos ensinados desde criança a se virar. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Essa geração precisa aprender a se virar. Precisa ouvir aquela palavra da mãe assim, filho, filha, se vira. Vai em frente. Deus é com você. Você fica de olho, sabe o que você quer, mãe? Fica ou não fica? Mas mantém lá a postura. Dá uma de mané, dá uma de durona e fica só. Você precisou, você corre lá, né? Mas se não precisar, deixa em frente. Tem coisa que a gente não precisa quebrar a cara às vezes nas coisas. Não precisa se dar mal. Não precisa se frustrar para aprender a se levantar da situação. Não pode se frustrar mais? Não pode? Tem que ser tudo conforme eu quero. Senão, pronto, eu desisto de tudo que eu quero. Eu desisto. É fraco. Não tem objetivo de alcançar. Está entendendo? As pessoas fortes são aquelas que caem. E se levantam e caem de novo. E se levantam e caem de novo. Elas aprendem a se levantar da situação que está sobre a vida delas. Elas não ficam na dependência que alguém saia correndo para levantar elas da situação que elas estão. E hoje o que nós vemos muito, querido, é isso. Essa dependência. Por isso que eu estou dizendo, abençoa. Abençoa. Eu te abençoo para você crescer. Eu te abençoo para você viver o melhor de Deus. Eu abençoo a sua vida para que você conquiste. Eu abençoo a sua vida para que você seja uma grande mulher, um grande homem de Deus. Eu vou estar de olho. Você está entendendo, papai e mamãe? Eu vou estar de olho. Se precisar, você vai ter que correr. Você é pai, você é mãe. Você não vai deixar por aí, vai? Não vai. Mas o que eu estou dizendo é, não deixe que a dependência seja exclusiva sua, para que essa pessoa alcance os objetivos dela. Faça ela brigar por aquilo que ela quer. Faça ela desejar. Se ela gosta mesmo de algo, ela não vai desistir, não vai parar.
Eu falo isso sempre, que nem a pessoa que diz assim, eu vou parar com o meu ministério por causa disso, por causa daquilo. Você vai parar porque você é fraco. Você vai parar porque você é fraca. Se você fosse uma pessoa determinada, realmente na presença de Deus, você não parava com nada. Você para porque você não tem objetivo na sua vida de fazer nada, a não ser aparecer para as pessoas. Porque quem quer as coisas fazer para Deus, não para. Não para por quê? Está fazendo para alguém? Você não faz para Deus, não? Mas é que não tem não tem A, não tem B, não tem nada. Você para porque você é fraco, porque você é fraca. Você precisa de oração, você precisa de conversão, precisa ter poder de Deus sobre a tua vida. Porque quem tem o poder do Espírito Santo de Deus, não tem barreira contra ela que vença, irmão. Está entendendo? Geração precisa se levantar, precisa de bênção. Você precisa abençoar a sua casa todo dia. Levanta de manhã, sai abençoando. Eu abençoo o meu café, minha geladeira, meu fogão. Está quebrado o fogão, abençoa já recebendo um novo. Vai profetizando, irmão. Vai abençoando a tua casa. Agora já levanta. Ai, que dia, segunda-feira amanhã. Ai, credo. Não vejo a hora do pastor terminar, né, essa mensagem para mim dormir logo. Irmão, levanta. É hora de você levantar. É hora de você ter ânimo, coragem. Nós estamos aí, sabe para quê? Para vencer, para conquistar, para ter alegria. Você não tem alegria, não? Está feliz hoje ou não está? Se você não está feliz, irmão, sai correndo, vai lá para fora, dá uns pulos lá fora, vou entrar correndo aqui dentro da igreja, tem problema, pode fazer isso aí se quiser. Olha lá, quem mais sai gritando, sai ruim de mim em nome de Jesus. Né? Irmão, se você tiver com vergonha, você traz um saquinho no próximo culto. Eu faço aqui o dia do grito. Independência, eu morto. Não, faço o dia do grito aqui na igreja. Você traz um saco daquele bem grande. Você bota ele, sorta todos os bichos que estão dentro de você. Às vezes você não está se sentindo, às vezes, sufocado. Não tem hora que você tem vontade de dar uns gritos bem alto? Tem ou não tem? É essa opressão que eu estou falando. Não pode parar na vida do crente, não pode parar na sua vida. Tira isso de dentro de você, manda de volta para quem, né, pro lugar de onde veio. Sai, vai para o lugar, vai para o abismo, em nome de Jesus. Volta da onde você veio. Porque não faz parte da tua vida. Problema vem, irmão? Vem. Coisas acontecem ruim na nossa vida? Acontece. Mas não é por isso que eu vou ficar prostrado, chorando a minha vida inteira, por causa de coisa que não alcancei, ou porque eu fiquei frustradinho com alguma. Levanta, vai, prossegue de novo. Não deu certo, tenta. Uma hora vai dar certo, não é? Uma hora vai ser sim, né? Não, sim. Pronto, acertei. Ô glória. Não vai errar a vida toda o alvo, é impossível. Uma hora você acerta. Uma hora você chega lá. E essa hora é a hora de restauração da honra. Honra o teu pai. Honra a tua mãe. Honra. Sabe o que é honrar? Honrar é falar bem, é respeitar, é profetizar, é cuidar quando precisa. Tem pais que são idosos, precisam de cuidar dos filhos. O filho está nem aí, papai. Quer dizer, falar mal do pai é bom, mas cuidar quando está velhinho lá morrendo, lá coitado, ninguém quer, né? Larga para lá e deixa alguém lá vai cuidar, né? Um empurra para o outro. Eu vi uma cena lá, duas criancinhas, puxando a mãe um para o lado, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe, eu quero minha mãe. Depois ela bem velhinha, os dois filhos, fica para você, fica para você, fica para você, fica para você. Não é? Valorize, honre, cuide. E você, papai, abençoa seu filho, abençoa sua filha, abençoa a tua casa, profetiza sobre ela. Você é sacerdote do teu lar. Deus te deu esse lar para você abençoar ele. Eu vou falar uma coisa para você que é homem, presta atenção. A obrigação da sua família vir para a igreja não é da sua mulher não, viu? Mulher, pega as suas coisas e vai para a igreja, que está na hora. Vai para o culto que eu vou ficar aqui assistindo Fantástico. A vida espiritual da família é você, viu, varão que cuida, viu? Fica em casa dormindo aí com a pança para cima aí. Essa é a posição de um sacerdote no dia de hoje. Levanta essa cama, seu preguiçoso, e vai cuidar da tua família direito. Vai levar sua família para a igreja, vai ensinar o caminho de Deus. Vou ficar velho barrigudo aí, ficar aí culpando aí, porque não sei o que, não, porque ficar o dia inteiro lá, com a barriga pro ar lá e vá cuidar das coisas que são verdadeiras aí. Deus é bom, irmão? É. Eu estou falando isso, sabe por quê? Semana que vem nós vamos fazer uma coisa aqui na igreja. Eu vou explicar o porquê rapidinho. Estou falando muito aí? Quem está com o relógio aí? Já fala, vê aí. Fala, ó, levanta o dedinho assim e fala, está passando horário aí, pastor. Já me avisaram lá, tocou o sino lá no fundo. Estou falando demais. Hoje eu estou, irmão, não tomei o Gardenal, hoje eu estou, é Rivotril agora, né? Não tomei o Rivotril, eu estou virado hoje no Giraia. Só Jesus para me suportar hoje. Então, querido, presta atenção.
Vem com o seu pai no domingo que vem. Domingo de ceia, se você puder. Pastor, o meu pai é falecido. Você tem um irmão mais velho? Você tem uma irmã mais velha? Fala para ela vir com você. Você moço, presta atenção. Nós vamos orar. Pastor, meu pai, meus pais são falecidos, eu não tenho parente nenhum. Vem assim mesmo. Nós vamos arrumar um papai para você. Não substituto, que ninguém substitui seu pai e sua mãe, mas espiritualmente para orar por você. E por quê? Porque essas coisas, elas são muito pesadas na vida das pessoas. Tem muita gente que sabe que a mãe não desejou o nascimento. Tem muita gente que sabe que a gestação foi difícil. Não é? Às vezes o parto ele foi difícil. E às vezes a gente nem pensa nisso, mas fica marcado lá na vida da pessoa. Isso é coisa espiritual, irmão. Isso é coisa de doido que eu estou falando aqui. Nem todo mundo acredita nisso que eu estou falando, não. Acha até que é uma coisa que é besteira. Mas cada um acha o que quiser. Importante é aquilo que Deus está colocando sobre o coração da igreja. Nós precisamos abençoar essa geração. E eu quero que você venha para nós abençoarmos. Você que tem filha, 5, 7, 11, 10 anos, traga ela para você orar por ela. Tá bom? Nós vamos arrumar direitinho a igreja aqui. Dependendo, né, depois vocês mandem o nome para mim lá no grupo da igreja, dependendo. Eu vou pegar horários diferentes, tá bom? Porque não pode ter muita gente na igreja. A gente faz horários diferentes e tenha certeza, seu filho vai ser abençoado, sua filha vai ser abençoada, ou você vai abençoar. Por quê? Porque nós vamos fazer uma oração específica. Você vai repetir aquilo que eu vou falar nesse altar aqui, com relação à vida da sua filha e com relação à vida dos seus filhos. Amém? Amém? Mas não impede de você, com as suas palavras hoje, né, porque você é uma pessoa abençoadíssima, orar pela tua casa, orar pelos seus filhos, profetizar sobre eles, profetiza mesmo sobre essa geração, porque essa geração precisa da bênção do Senhor. No demais, queridos irmãos, nós estaremos juntos lutando em oração para que a bênção de Deus esteja sobre você também. Você papai, você mamãe, para que o Senhor te abençoe e te dê forças para vencer esses obstáculos que estão surgindo nos dias de hoje, amém? Eu sei que muitas pessoas estão com dificuldades, até mesmo no relacionamento com jovens. Nós vamos estar orando, vamos estar orientando para você retomar, né? Uma das coisas é, busca confiança aí com essas pessoas aí, amém? Busca confiança com seus filhos, com as filhas, chega junto, conversa bastante, tenha bastante diálogo, senta junto, assiste TV junto, joga junto, brinca junto, faça amizade, porque é muito importante os pais estarem interligados com as coisas do filho. Não deixe que outras pessoas eduquem aquilo que o Senhor te deu como obrigação, né, sobre a vida dessas pessoas aí. Amém? Levanta do seu lugar, vamos fazer uma oração. Que Deus abençoe de forma poderosa essa noite sobre a sua vida. E eu tenho certeza de uma coisa, irmão. Deus é mais sobre você. Amém? Deus é mais. Feche seus olhos. Vai na presença do papai querido agora. Fala com ele. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, existem hoje homens, mulheres, crianças, jovens que necessitam da tua graça, que necessitam, Senhor, da bênção. O Senhor disse que essa geração, através de Abraão, seria uma grande bênção. E nós sabemos, Senhor, que nós somos uma grande bênção por causa do Senhor Jesus. Por causa do Senhor Jesus que morreu na cruz do Calvário por nós. Então essa bênção, ela veio sobre as nossas vidas. Nós somos coerdeiros dessa bênção através de Abraão, pelo sangue e pelo sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então o Espírito Santo, em nome de Jesus, visita o coração dos pais, visita o coração dos filhos, Senhor, para que seja quebrada toda afronta do inimigo, toda tentativa de separação dos lares, para que, Senhor, para que o pai não tenha, Senhor, sim, ó Deus, autoridade sobre o lar, o filho não se sinta respeitado, os pais não se sintam respeitados, para que seja quebrado, Deus, esse laço maravilhoso que o Senhor criou, chamado família, onde a bênção tua está sobre o lar, e sim, ó Pai, os pais abençoam os filhos, e os filhos, assim as gerações, elas serão
totalmente abençoadas uma após a outra. Usa, Senhor, a boca, Senhor, dos pais. Usa hoje para pedir perdão. Usa hoje, Senhor, a boca dos filhos para também pedir perdão, para se arrependerem, para que haja paz dentro do lar, para que seja quebrado, ó Deus, toda palavra contrária, todo o jugo do inferno, Espírito Santo. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa de forma poderosa para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. E assim seja. Diga glória a Deus, aplauda ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Estou ouvindo não. Em nome de Jesus será feita a Irmã, você que fez a pergunta aí, como é o nome da irmã aí? Oh, Feliciano? É minha sobrinha abençoada. Um abração, Vi. Ó, em nome de Jesus, sim, nós vamos abençoar, vamos fazer, a oração nós vamos fazer ao vivo, só com relação às pessoas, porque assim, cada pessoa, Deus ele vai tocando, e é de uma forma diferente a oração. Eu vou fazer uma para todos, mas no momento que nós fizermos a oração, a hora que você vai orar por uma criança, você papai, você mamãe, você vai sentir isso, o que acontece? O próprio Espírito de Deus vai te dando outras palavras que não são as minhas. Por quê? Porque é algo do seu coração para a vida do seu filho, porque você conhece a vida do seu filho. Eu não, eu vou fazer como regra geral, e Deus vai revelar para você coisas que talvez estejam no coração dessa criança e que precisam ser retiradas. Amém? Não somente para a Viviane, mas para todas as pessoas aí que estão assistindo. Um abraço para todos vocês aí. Fica na paz do Senhor, Jesus te ama. Amém?